Olá, no Saba Vlog de hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma escritora muito divertida, muito de alto astral, sempre com esse sorriso que vocês estão vendo, Sandra Braik, que está lançando o Biscoito da Sorte Azarado. É um prazer te receber aqui, viu? Boa tarde a todos, canal Solano, é um prazer estar com vocês. Obrigada a você, Solano, pelo convite. Na verdade, já temos até novidade aí no começo do nosso encontro. Vocês vão estar aí em primeira mão com o Biscoito da Sorte Azarado, volume 2. Já temos a continuação aí. Já fizemos o lançamento, a gente está aqui em junho e foi lançado recentemente. Em breve a gente vai falar mais sobre ele para vocês. Tá certo, então. Você tem, por enquanto, dois livros, que é o Mulheres no Imobiliário e o Biscoito da Sorte Azarado. Como que foi trabalhar na área imobiliária? Olha, Solano, foi bastante assim desafiador, porque brevemente eu vou resumir aqui para vocês, para quem não conhece ainda um pouquinho da minha trajetória. Na verdade, eu não era dessa área. Eu trabalhei muitos anos em agência de publicidade, eu fazia tratamento de imagens para tabloides do mercado, de uma agência baiana, e na verdade eu entrei nessa área de franquias por conta de um projeto que eu tive de trabalho de conclusão de curso. Acho que até depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, não vou me estender, mas trabalhar na área de franquias, assim, é desafiador, porque você tem que trabalhar, na verdade, pensando daqui 10 anos, ou seja, o que você faz hoje acontece o resultado, você começa a ver o resultado, né, de uma loja inaugurada, na verdade, com esse planejamento daqui 10 anos, que é justamente isso que a expansão trata, que é tratar desse desenvolvimento aí econômico ao longo dos anos. Certo. E você realizou o TCC Campanha do Rei Marte, da campanha do Rei Marte, e foi premiada com menção honrosa. Se puder resumir para a gente o conteúdo desse trabalho, eu acharia interessante. Claro, Solano. Na verdade, em resumo, naquela época a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha quase marketing digital, então tudo era o que a gente chamava de offline, né? Então, não sei se vocês que estão assistindo vão se lembrar, mas existiam os outdoors, né? Aquelas placas gigantes ali ao longo das avenidas. Então, mídias impressas. Então, a campanha do Rei do Mate foi pensada nessa época mais antiga, lá no ano de 2008, para essa campanha, digamos assim, visualmente tangível, né, que as pessoas ainda conseguiam, digamos assim, pegar. Então, em resumo, a gente tinha que fazer toda a parte de comunicação visual, né, então reformular a identificação de marca, de toda a marca Rei do Mate como um todo, campanha de divulgação nos chamados spots, né, de rádio, comerciais de TV e ações promocionais. Então, em resumo, foi feito uma avaliação durante um ano em estratégias comerciais dessas que eu falei para vocês, para que pudessem aí tornar a marca ainda mais conhecida, né, como identificação de marca, conceito, assim como também para divulgação dos produtos, venda, que todo mundo sabe que o cliente quer, né, no ponto de venda é ser bem atendido, mas o que o dono lá da loja quer é vender mais. Então, para isso que serve justamente a publicidade. E esse TCC ele foi premiado por conta desse projeto que eu descrevi para vocês. Falando então dos outdoors que tinha. Sim, naquela época a gente fazia, a gente é o modo de dizer, né? Eu estou falando aí na minha hipótese fictícia do meu projeto de conclusão de curso, mas a gente fez artes visuais para outdoor, fizemos artes visuais também para revista impressa, né? Banners, fizemos o que eu mencionei para vocês de teaser, spot no rádio, então fomos eu e o meu grupo, fizemos essa campanha, e até inclusive, né, eu sempre gosto de comentar que eu sempre gosto de me desafiar, né? Então eu ficava pensando assim, mas por que fazer uma campanha se quem realmente, né, dono da marca não vai ter acesso a isso? Então o que eu fiz? Eu entrei em contato com o João Batista, que é o dono o diretor executivo atualmente da marca Rei do Mate, né, no Brasil, e perguntei se não gostaria de assistir meu TCC. Aí ele até brincou comigo, ele falou, Sandra, mas todo mundo me liga, na verdade, para me pedir informações, né? Ninguém me convidou para assistir um projeto de TCC. Ele falou, vou ver se eu consigo encaixar na minha agenda. E eu nem imaginei que ele fosse conseguir, né? Porque ele tinha muitas tarefas, é uma pessoa muito ocupada. E eu estava apresentando o TCC, quando eu vejo quem está na plateia,
João Batista. Então, assim, foi uma alegria dupla, porque tudo aquilo que a gente fez como projeto, a gente pôde ver realmente ele como cliente, né? Até porque, como projeto de TCC era uma campanha, era uma agência fictícia, né, de marketing. Então, ele como cliente ali, vendo que fazia sentido aquilo que a gente tinha construído para a marca, foi muito gratificante mesmo. Tá certo. Vamos falar então do biscoito de azar. Não, o biscoito de sorte azarado. Até o Solano tá azarado nessa entrevista, gente. Sim. Então, foi alguma inspiração de algum livro de outra pessoa que você leu ou aconteceu na vida real? E sorte e azar, elas andam juntas? Vamos lá. Então, na verdade, eu vou começar respondendo que sorte e azar, elas sempre andam juntas. Que para alguém ter sorte, alguém tem que ter azar e assim sucessivamente. Mas tem que ser uma coisa cíclica, assim, para que também não todos tenham sorte e não todos tenham azar. Mas a ideia do livro não foi nenhuma inspiração de outros livros que eu tenha lido ou escutado. Na verdade, eu sempre... eu vou falar o contexto para vocês me entenderem. Eu sempre fui apaixonada por pandas. E na época que eu escrevi parte do livro, foi lá nos anos 2000 e alguma coisa, apesar dele ter sido lançado em 2022, mas a ideia foi mais antiga, nos anos 2011, 2012. Eu passava, depois do trabalho, pela mesma rua que tinha um restaurante chinês, e eu fazia coleções de uns porta-azeites, assim, de pandas, né, que é esse restaurante chinês, ele tinha como brinde quando você comprava yakisoba, essas coisas. E a ideia, na verdade, surgiu ali. Eu sempre passava por lá, comprava, comia, e aí quando eu olhei aquele biscoitinho, a ideia realmente surgiu. E foi dali, eu fiquei com aquilo na cabeça, cheguei em casa, escrevi um pouquinho da história assim, e ao longo do tempo fui complementando com esses outros personagens, mas foi por isso. Ah, então tá certo, então. E o biscoito e é um livro assim de quantas páginas, Sandra? Ele tem 32 páginas, eu estou aqui com ele para vocês verem, para quem não conhece ainda, O Biscoito da Sorte Azarado. É um livro, teoricamente, para o público infantil, mas eu digo que livro é para quem gosta de ler, né? Então, se vocês derem um Google aí, vocês vão conseguir encontrá-lo nos principais marketplaces. Mas ele, a princípio, como eu falei para vocês, é um livro voltado ao público infantil, mas todos os adultos que leem ficam assim cafifados com o final, que eu não vou contar o que é, vocês vão ter que descobrir. Ele está à venda e está ao preço quanto, mais ou menos? O preço? Sim, hoje, assim, depende muito de marketplace para marketplace, mas hoje o preço que a gente chama que é preço de capa, né, o preço sugerido pela editora, hoje atualmente está em R$ 35. Vocês conseguem comprar pelo site da editora Pris ou qualquer outro marketplace que vocês se interessarem. Se vocês quiserem também, eu posso fazer recadinhos especiais pelo meu Instagram, @SandraBrai. E ele só tem na versão física. Isso, somente disponível na versão física, por se tratar justamente de um livro infantil. A editora, e não só a editora, mas o Brasil como um todo preza muito por esse contato das crianças com a parte de leitura, essa experiência, né? Não é o simples ato de ler, é uma experiência para que as crianças possam se tornar leitores, né? Então, eles têm que ter essa experiência física, em pegar o livro, manusear, olhar as imagens, então, justamente, somente na versão física. Certo. Vi que você escreve crônicas. Em breve também nós poderemos ter livros com várias delas? Vamos lá, eu escrevo crônicas, mas na verdade os próximos livros que eu estou escrevendo não são sobre crônicas. O próximo livro, na verdade, ele já está escrito, né? Eu estou ainda em processos de direitos autorais e negociando com algumas editoras, mas é sobre o processo de maternidade realmente como ele é. Em paralelo a esse livro que já está finalizado, eu tenho um livro rascunhado aí de cerca de 80 páginas, que é um livro sobre contos. Então, para que vocês que gostam de contos, a maioria deles são contos de ficção, né, que é o que eu mais gosto de escrever, que são contos do que a gente chama de nonsense, eles estão saindo. Então, acompanhe aí as redes sociais, o canal do Solano, para vocês ficarem aí cientes em primeira mão. E, mas as crônicas, não é livro de crônica, mas as suas crônicas, elas são bem humoradas? Olha, Solano, a gente espera que sim, né? Quando a gente escreve, a gente espera que as pessoas riam, né? Mas depende muito de quem está lendo.
Mas, a princípio, eu me predisponho a escrever realmente com humor, porque, como você mesmo disse, eu sou muito sorridente e eu gosto de fazer as pessoas sorrirem. É um dos meus propósitos de vida também. Então, sempre aquilo que eu escrevo tem um tom humorístico, independente do formato. Pode ser crônica, pode ser conto, pode ser justamente um livro infantil, então vocês vão encontrar piadinhas no livro do Biscoito da Sorte. É o que eu gosto de escrever. Até uma amiga minha disse, Sandra, por que você não tenta escrever um conto de horror, assim, estilo Edgar Allan Poe? Eu falei, mas eu não consigo, eu já tentei. Quando começa a jorrar o sangue, eu já faço uma piada e paro por ali mesmo. Você não tem esse estilo, você não tem jeito para esse estilo, não. Não tenho. Por enquanto, não. Quem sabe no futuro, mas por enquanto eu fico no humor. E os contos, eles também têm linguagem de humor também? Tem sim. Tem alguns, inclusive, que eles são já voltados. Quando eu escrevo, né, falando um pouquinho sobre qual é o meu raciocínio na escrita, às vezes até eu já penso nessa parte mais engraçada e faço conto baseado nisso, seja por uma frase ao final dele, eu componho o início e assim sucessivamente. Mas para quem tiver interesse ainda antes de sair o livro, eu escrevo desde 2009 no meu site, né? Então, sandrabraic.com.br, tem a área lá do blog, tem alguns contos, inclusive, caso vocês queiram conhecer, e alguns humorísticos. Então, fico com o convite. Tá certo. Li também na sua biografia que você ajudou a expandir o McDonald's na América Latina. Como que isso aconteceu? Vamos lá. Na verdade, eu trabalhava, né? Eu trabalhei 11 anos na área de franquias, né? E nessa área é um mundo muito pequeno. Você vai fazendo amizades, não só com pessoas de outras empresas, mas com pessoas também da área imobiliária, como corretores de imóveis, proprietários, etc. E quando eu trabalhava no McDonald's, por muitos anos o McDonald's deixou de fazer expansão, ela estava congelada, né? Para reestruturar a parte operacional, porque a matriz fica na Argentina, né? A empresa chama-se Arcos Dourados, ela tem a matriz na Argentina, e feito essa reorganização da casa, digamos assim, operacionalmente, foi então, digamos assim, dado início à expansão aqui no Brasil. E eu fiz parte dessa expansão, eu fiquei quase 4 anos no McDonald's, e assim, é uma empresa muito gostosa. Se você gosta de comer McDonald's, é uma empresa muito gostosa de se trabalhar, né? Porque o clima é muito bacana e é uma marca muito querida. Então, quando eu fazia negociação de terrenos ou de imóveis, e quando eu dizia a qual empresa se referia, né, as pessoas sorriam, porque elas têm esse carinho pela marca. Então, foi muito gostoso essa parte de negociação de terrenos, né, esse contato. Eu sou uma pessoa muito humana, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de olhar no olho, gosto de fazer as minhas piadas para deixar tudo mais divertido. Então, essa negociação com essas pessoas é uma área, na área de expansão, na verdade, com a qual eu gosto bastante de trabalhar. Então, foi realmente no número de lojas na América Latina que foi a expansão. Na verdade, eu atuava, logicamente, no nosso país, né, no Brasil, mas a Arcos Dourados, ela cuida de toda a América Latina, nessa matriz que eu disse a vocês que fica na Argentina. Mas o foco, justamente, era no Brasil. Então, a princípio, eu tinha uma área de atuação, tinha outras pessoas que também trabalhavam comigo, colegas que cuidavam do Norte, do Nordeste, era regionalizada para que, dessa forma, com os conhecimentos regionais de local de cada um, porque para que você possa expandir, você tem que conhecer o seu consumidor, onde que você vai, logicamente, ter a sugestão de inserção de um restaurante para que as pessoas possam fazer o consumo, para que você possa gerar empregos e assim sucessivamente. Então, eu atuava no estado de São Paulo e fiz inaugurei bastante restaurantes aqui na região de São Paulo e Grande São Paulo e Baixada Santista. Certo. Você também é redatora freelance. Escreve atualmente para quantos jornais e como que funciona esse processo de freelance? Primeiro, me diga isso. Vamos lá. Eu, justamente como você bem colocou, eu atuo também, além de escrever os meus livros, né, as minhas artes, digamos assim, eu escrevo para pessoas jurídicas e para pessoas físicas. Muitos deles eu não posso, logicamente, indicar para vocês, porque seria a escrita do que a gente chama de ghostwriting, que são escritas em que a pessoa não indica quem ela é, escreve para como se fosse uma outra pessoa, seja ela uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Né? Então, caso qualquer pessoa precise de algum texto ou queira também
atualizar blog, precisando de alguma redação, pode entrar em contato comigo também, que eu faço essas redações em formato, se for o caso, de ghostwriting também. Mas seria o nome de um personagem, né, no caso, que você disse? Na verdade, é uma terminologia, Solano. Então, por exemplo, vou citar um exemplo prático, né? Digamos que este livro aqui tenha sido escrito por uma outra pessoa, tenha sido escrito por você, Solano. Só que você não gostaria de se identificar. Então, você gostaria de deixar com uma assinatura de um outro nome. E aí, pode ser outro nome e eu posso escrever o livro por você. Ou seja, eu que escrevi, eu não apareço no texto, os créditos não são meus. É como se aquele texto fosse de outra pessoa. Que é o que eles chamam de escritor fantasma, é aquele que não se identifica. Então, por exemplo, caso o Solano vá criar um blog do canal dele, canal Solano Blog, e queira que eu escreva no canal para ele, então eu posso escrever e assinar como canal Solano, ou seja, os créditos não seriam meus como escritora. Esse é o que a gente chama de escritor fantasma ou ghostwriting em inglês. Certo. E escrevendo em colunas, em jornais, você deve falar de diversos assuntos. Quais assuntos assim você mais gosta de falar e quais são os assuntos que você jamais tocou no assunto e nem tocaria no assunto? Olha, os que eu gosto, logicamente, é aqueles que eu mais me identifico. Então, eu sou muito ligada à saúde e bem-estar, a esportes, à literatura, à música, mas, assim, é aquilo que a gente entende que seja um bom texto, né? Então, aquele que eu possa, talvez, tentar escrever o meu melhor, eu não vejo problemas em escrever sobre esses assuntos. Eu jamais escreveria, assim, sobre coisas pejorativas, algo que eu não me identifique. Mas, tirando isso, a gente consegue, a gente como escritor tem que tentar também o que eles chamam de tom, né? Então, se eu escrevo algo de humor, eu também, como redatora freelancer, posso e devo escrever algo de um tom mais sério, né? Então, Sandra não escreve somente humor, então, quando necessário, eu posso escrever também com esse outro tom que a gente chama, né? Essa outra característica da escrita, né? Então, seriam mais ou menos essas as variações. Certo. A pergunta que me surgiu agora é assim: você escreveria novela? Novela, eu acredito que sim, se eu tiver a capacidade para isso, se eu conseguir. Eu adorava assistir novela. Então, assistir e escrever, talvez eu tenha aí alguma lembrança, mas eu escreveria, com certeza. Já me pediram, na verdade, não tão novela, já me pediram para escrever uma animação de bonecos. Então, é quase a mesma coisa. Tem personagens, mas podemos mudá-los para humanos. Ah, tá. E tá certo. E série também. O que seria mais fácil, escrever uma série ou uma novela? Olha, Solano, eu acho que é assim, quando você tem uma ideia e você acredita nela, independente do formato, se é série, se é novela, se é um livro romance que tem 200 páginas, eu acho que quando a ideia é interessante, você como escritor acredita, eu acho que o negócio flui, o negócio anda, seja 3 linhas ou sejam 200. Mas seria um desafio, né? Posso deixar aqui como lição de casa para mim. Nunca escrevi novela e série, mas eu posso tentar. Tá certo. Você é sorridente, de bem com a vida. Qual que é o segredo? Olha, eu acho que primeiro é você realmente tentar enxergar o lado positivo das coisas, né? Tem até um pessoal que trabalhava comigo no MEC que eles diziam assim: Sandra, pode estar tá caindo o mundo e você tá plena aí com o seu sorriso. É porque assim, se a gente não tentar ver pelo lado positivo, o problema vai estar na sua frente, quer você esteja triste ou feliz. Então eu prefiro estar feliz com o problema, porque ele vai ter que ser resolvido de qualquer jeito, né? Então acho que o segredo é você estar bem consigo mesma e tentar ver sempre pelo lado positivo. A felicidade para você depende de uma outra pessoa ou ela vem de dentro da gente mesmo? Não, não depende de outra pessoa, porque assim, aquilo que te deixa feliz, quem vai saber? Só você mesmo, né? Então, quando você sabe o que te faz feliz, você não precisa de outra pessoa para ser feliz. Você mesmo pode mudar as coisas em você ou ao seu entorno, não nos outros, né? Porque você tem que respeitar as diferenças, mas eu acho que você é o que faz você feliz, né? Então, descobrir esses pormenores, o que te deixa sorrir todo dia e te faz querer viver, né? Eu acho que isso também é fantástico quando você tem consciência disso, né? Certo. Você é formada em várias áreas. Quanto tempo você levou para ter todas as formações?
Vamos lá. Na verdade, eu tenho uma graduação que foi de 2005 a 2008, né? Essa graduação em comunicação social que falamos há pouco sobre o TCC do Rei do Mate. Depois eu fiz uma pós-graduação que foi de 2010 até 2000, final de 2011, na área de literatura, em especialização em escrita. E voltei a estudar depois de velha. Estou fazendo uma nova pós-graduação em literatura para crianças e jovens, né, para poder ainda ampliar ainda mais os conhecimentos na escrita para esse público infantil. Então, aí são quase 15 anos aí de estudos. Mas gosto também de fazer cursos, eu adoro aprender, na verdade. E não só sobre as áreas em que eu atuo. Então, eu sempre tento aprender. Eu estou vendo alguém conversando sobre, exemplo, geopolítica, eu vou lá no cantinho e vejo que eu posso aprender. Eu acho que aprender nunca é demais. E a gente, como escritor, a gente tem que ter esses conhecimentos sobre diversas áreas, né? Que é uma forma também de você ter ainda mais ideias para aquilo que você escreve. Imagina se você fizesse só a mesma coisa. Como é que você teria ideia, né, de um diálogo, de uma novela, em que os personagens, na verdade, não vivem aquilo que só você vive, né? Então, cada personagem, cada pessoa tem uma história diferente. Então, eu acho que quando você aprende um pouquinho de cada coisa, só tem a te fazer engrandecer, não só como escritor, que é o meu caso, mas como pessoa mesmo. Você vai aprendendo com os outros, o que é, te deixa ainda ter essa empatia, né? Que eu acho que é fundamental. Professora, você nunca quis ser? Ah, eu acho que eu não tenho dom para isso. Eu admiro demais. Quando eu era menor, assim, estava na sexta série por aí, eu olhava para as minhas professoras de português e matemática, elas eram assim o que eu mais admirava na vida e até hoje admiro. Mas eu acho que para você ser professor, você tem que ter esse dom assim no coração. Eu sempre gostei muito de ensinar e de tentar fazer com que a pessoa entenda aquilo que eu estou tentando passar para ela como conteúdo, né? E já me disseram, Sandra, você tem cara de professora, inclusive era o meu apelido no MEC. Me chamavam de professora porque eu sempre explicava por mínimos detalhes até que a pessoa pudesse entender. Mas quem sabe um dia? Você falou que o próximo livro que você vai lançar é sobre maternidade, não é? Você já passou por essa E experiência quantas vezes? foi uma vez só, eu tenho um filhinho pequeno, hoje ele tem 3 anos, ainda é pequeno, é o Tarek, e eu passei em plena pandemia. Foi uma experiência bastante desafiadora, então o livro é justamente não só no contexto pandêmico, mas é no contexto de mães, assim, de primeira viagem, porque quando eu decidi ser mãe, eu assisti muitos documentários, eu li muitos livros, conversei com família, com amigas, mas eu não encontrei de fato em nenhum título, talvez, de livros ou até de séries de TV que realmente mostrassem como era a maternidade realmente na vida real, né? Quando você pega o bebê, traz ele para casa, e agora? O que eu faço? Então, eu falei, não, as pessoas, as mulheres, principalmente, precisam saber disso antes delas engravidarem, antes delas tomarem a decisão de ter um filho. Então, o livro é um caminho sobre isso, é o antes de você engravidar e quando você engravida, e agora? O que eu estou fazendo? Então, é sobre realmente o que acontece com a mulher, não só fisicamente, mas emocionalmente, e de uma forma bem humorada, né? Como é a minha característica. E você pretende ser mãe novamente? Por enquanto, não, Solano. É uma experiência bastante desafiadora e, infelizmente, na verdade, são dois lados, né? Infelizmente, para as mulheres, ainda existe esse preconceito de que a mulher e somente ela pode cuidar do filho, né? Por mais que a gente veja a televisão e conversas menos machistas, né, em roda de conversa por aí, mas ainda hoje a gente vê na prática que a mulher é muito vista como a única que pode cuidar do filho, né? Então, já passei por preconceitos em trabalho, enquanto eu estava grávida, depois de ter bebê, como o seguinte sentido, mas você, né, vai deixar o seu filho com outra pessoa, e assim sucessivamente. Então, quando a gente decide ter um filho, hoje em dia também, em relação à parte financeira, né? Então, entre ter essa parte financeira e também seguir aí a minha carreira como eu estou fazendo, se eu tivesse outro filho, eu não conseguiria ter o tempo que eu gostaria, nem para eles, para os filhos, e nem para a minha carreira. E hoje, com o filho, eu consigo conciliar. Então, vou ficar somente com um. Sandra, tem umas pessoas que falam assim o seguinte, que para você ter vida longa, você precisa ter um filho e plantar árvores. Você acredita nisso? Não acredito nisso. Eu acho que
para você ter vida longa, eu acho que primeiro você tem que ser uma pessoa do bem, você tem que acreditar nas coisas do bem e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia para você mesmo e, por consequência, para os outros. Então, essa história de vou ter que plantar uma árvore, vou ter que ter um filho, vou ter que escrever um livro para ser feliz, não tem nada a ver para mim. Eu acho que a felicidade está no seu estado de ver as coisas e no modo como você age, né? Se você é uma pessoa correta, se você pensa nos outros, se você é solidário. Eu acho que é um composto disso tudo. Você é muito comunicativa, você é muito divertida, muito bonita. Obrigada. Você poderia trabalhar na televisão. Que tipo de programa que você faria na televisão se você tivesse a oportunidade? Ah, muito obrigada primeiro. Você sabe que, coincidentemente, algumas pessoas já me disseram, falaram, olha, você tem uma voz bonita, né? Você devia ser locutora. Uma vez eu trabalhava numa empresa japonesa, não sei se você conhece, que também está nos assistindo, conhece, ela é uma multinacional japonesa chamada Kumon. É um método de ensino japonês. E eu estava fazendo uma palestra, apesar de ser muito comunicativa, antes de 2008, mais ou menos, eu era muito tímida. Então, apresentar, inclusive, meu TCC em 2008 para 200 pessoas no auditório foi um desafio, eu estava tremendo, assim, mas depois a gente vai acostumando e a vergonha vai passando. Mas voltando ao que eu estava falando, no comum eu tinha que fazer essa palestra sobre o método para as orientadoras, e ao final, né, fiz uma brincadeira, como se fosse um jogo de entrevista, assim, elas gostaram bastante, e disseram assim, Sandra, você devia ser entrevistadora. Aí eu falei para elas, não, não é o meu foco, né, mas eu acho que eu teria assim um programa de talk show. Muitos disseram, você tem que fazer stand-up. Aí eu falei, não, não é para tanto. Mas eu acho que um programa assim ao vivo que a gente pudesse falar o que vem à cabeça, porque o que vem à cabeça diretamente, né? Porque é aí que mora a parte humorística, essas coisas de bate pronto, né? Mas quem sabe? E vamos lá, você fez outros trabalhos, como já conversamos durante a entrevista. Qual foi o que você mais gostou de realizar? E qual que você sente saudade? Vamos lá, eu acho que dois. Eu acho que primeiro deles, eu acho que a gente nunca esquece que é o nosso primeiro emprego, né? Por mais desafiador que seja, que você não sabe se você senta, se você põe a mão assim, assado, se você chora por não saber fazer direitinho as coisas que são pedidas, mas eu acho que o primeiro emprego é o que me marcou bastante, né? Porque eu fazia tratamento de imagens, ixi, isso lá no início dos anos 2000, quando você tinha as lojas da Kodak no Brasil, você tirava foto com filme, né? As pessoas mais novas que estão assistindo a gente não vão nem saber o que é isso. Eu falava, como assim, filme, Netflix? Não, filme de máquina mesmo. Você punha o olhinho assim na máquina e tirava a foto, e não tinha como ver na hora. E quando você ia revelar, era uma surpresa, porque as fotos poderiam ter ficado lindas ou poderiam ter ficado todas pretas e você perdeu tudo aquilo da viagem. Então, eu acho que esse primeiro emprego me marcou bastante, porque eu gosto bastante de coisas assim nostálgicas, mais antigas. E ter acesso a essas fotografias, pegar na mão e conseguir ver fotos de 1920, porque mandavam muitas fotografias para eu poder fazer o que eles chamam de restauração, né? Então, se tinha uma pessoa sem uma parte do cabelo, do olho, então eu fazia essa recomposição, digamos assim, né? Sem deixar a pessoa como Frankenstein, eu era muito cuidadosa, deixava ela bonitinha. E eu acho que poder ver isso, esse acesso pessoal, né? Porque fotografia é uma coisa muito pessoal. Aquela pessoa que tirou a foto teve o carinho de guardar aquele momento para ela, né? Então, eu recebi essas fotos antigas de estrangeiros que vinham para o Brasil, as fotos preto e branco, né? Então, ter esse carinho por elas e já imaginar as histórias, por que ela tirou, quando que foi, né? A composição ali de cena, eu acho que me marcou bastante. Acho que foi um dos trabalhos que eu mais gostava. Você também, eu li no seu site que você vai se convidarem você nas escolas em qualquer parte do Brasil para falar sobre o novo livro e tudo, né? Mas tem um custo, né? Tem um custo por isso também? Na verdade, por enquanto, como eu não sou ainda uma pessoa famosa, como a escritora do Harry Potter, um dia você, mas ainda não. Mas as escolas, elas fazem convite, né, para fazer essa leitura. Então, você que está assistindo, se é professor, se é pedagogo, gostaria
que eu lesse para as crianças, ou fazer um bate-papo com as crianças, o que eu adoro, na verdade, porque esse contato é super bacana, ver a reação delas. Eu ler o livro e ver o que elas estão realmente achando ali na hora não tem preço. Mas é o convite e aí eu faço essa leitura. E aí eu também recebo convites para a feira de livros, eu posso fazer também a venda dos meus livros. Então, é uma via de mão dupla, mas o que é mais bacana desse trabalho, eu não vou chamar de trabalho social, porque eu não tenho qualificação para isso, né? Mas eu acho que é o que eu faço com prazer. É que, por exemplo, assim, ver uma criança se interessando pela leitura, para mim é o melhor presente que eu poderia ter, porque é uma forma também da gente poder ajudar na divulgação de formação, na verdade, de leitores no Brasil, né? Infelizmente, a gente ainda escuta dizer, o país é um país, perdão, o Brasil é um país que ninguém lê, etc. Mas se você for nas bienais, né, esse ano terão as bienais de São Paulo, da Bahia e de Minas Gerais, você vê milhões de pessoas transitando por ali. E poder contribuir com a formação base, nem que de uma forma bem pequenininha com que eu escrevo, é muito gratificante, não tem preço. Tá certo. Você falou sobre humor. Uma última pergunta que eu vou fazer é: o que que você acha do politicamente correto? Olha, eu acho assim, quando a pessoa está fazendo humor, eu acho que você, talvez, para quem está assistindo, ouvindo, talvez não seja tão fácil pensar dessa forma. Mas para quem está fazendo a piada, eu acho que o humor ele tem que ser visto como justamente algo que é daquele momento, sem ofensa, sem querer ofender ninguém. Mas algo que me incomoda e que eu já ouvi muito no trabalho, que eu sempre fui uma pessoa assim, como você disse, comunicativa, mas eu sou uma pessoa muito firme também. Então, quando algo me incomoda, eu falo na hora. Eu não deixo passar, não. Então, eu já ouvi muita piadinha, coisa simples que você deve ter ouvido já na sua infância. Porque mulher não sabe dirigir. Porque mulher só tem que ficar no fogão. Então, acho que essas piadas mais retrógradas, assim, de preconceito mesmo, eu acho que aí não é legal, não. Mas piadas que não sejam pejorativas, né, nem no teor sexual, nem no teor machista ou feminista, inclusive, eu acho que todas elas são bem-vindas, independente do contexto. Tá certo então. Mais uma que vai surgir na hora. Fica à vontade. Um filme preferido e um humorista preferido. Olha, eu vou começar pelo humorista, que esse eu vou te falar de lata, assim, que não tem erro. Ele se chama Elias Braik, que é o meu pai. Eu aprendi tudo com ele. Se você está dando risada comigo aqui, você precisa conversar com meu pai. Ele, para mim, o maior humorista que eu podia ter. E Ah, filme preferido são muitos. Eu adoro cinema, adoro filmes, mas um filme assim que me marcou muito pelo contexto assim da história e do contexto assim de ficção, ou seja, pensar em uma história que realmente não é da realidade, essa coisa lúdica. A gente está falando tem um que se chama Doni Darko, não sei se você conhece. Doni Darko? Doni Darko, e tem um outro que é maravilhoso, que para mim é um dos meus filmes preferidos de vida, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Poderia falar mais 30 minutos aqui só sobre o filme, mas eu vou me conter e vou ficar nesses dois. Tá bom, então. Ai, Sandra Paraíba, olha, foi um prazer conversar com você. Você é muito simpática e tudo mais. Obrigada. E que você lance o segundo livro do Biscoito da Sorte Azarado e que também esse livro da maternidade ele venha e que você vá em muitas escolas. E quem Com sabe até certeza. onde a gente se conheça pessoalmente. Claro, será um prazer. Obrigada a você de novo e um prazer conversar com vocês que nos assistem. E fico com convite também para os futuros lançamentos, vocês acompanharem os meus canais nas redes sociais, @Sandra Braik, e podem trocar recadinhos comigo por lá também, vai ser um prazer. Tá bom, então. Muito obrigado também a você que nos assistiu e até, se Deus quiser, o próximo Sábado Blog. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.